Ok. Boa noite, pessoal. Tenho aqui hoje a honra de entrevistar uma pessoa muito querida, uma profissional, sim, excepcional, e uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Bota tempo nisso. Tenho a honra de conversar com a Sueli Santos. É uma honra enorme estar aqui com você. São quase 27 anos de estrada, né, na indústria. Daí vocês podem imaginar o nível dessa pessoa. Na indústria de injeção de termoplásticos de engenharia, uma trajetória construída com muito aprendizado, muitas auditorias. Nossa, nem sempre fala. Na área de qualidade, na verdade. Ao longo dessa jornada, ela teve o privilégio de liderar e implantar sistemas de qualidade e meio ambiente no Brasil e fora dele. Formar equipes, capacitar pessoas e ajudar as empresas a crescer com excelência. E eu sou testemunha vivencial disso. Hoje, além dessa vivência profissional, a Sueli tem um trabalho lindo junto aos escoteiros do Brasil, depois ela vai falar também um pouquinho sobre esse trabalho, e ela ajuda jovens a desenvolver caráter, valores e competências para a vida. A Sueli é mãe do Diógenes, um jovem incrível que enche a nossa vida de orgulho. Então, é com muita honra, com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo a Sueli aqui comigo para comemorar os meus 40 anos de carreira. Então, como eu já disse para vocês em outros momentos, em 2026 eu estou celebrando 40 anos de carreira e tenho convidado aqui mulheres incríveis que têm caminhado comigo ao longo dessa jornada. Então, Sueli, quem é você além do cargo? Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Sueli, a mãe do Diógenes, a primogênita do Sebastião, da Marlene, da família Santos, né? E de ambas as famílias, eu sou a primogênita. E aos finais de semana sou chefe escoteira, amo, né? Então trabalho como voluntária aos finais de semana como chefe escoteira e durante a semana e às vezes também um pouquinho no final, né, de semana, eu sou coordenadora do sistema de gestão integrada, gestão de qualidade e meio ambiente. Essa é a Sueli. Gente, a Sueli é a primeira neta da minha mãe. Então, quando ela fala que ela é a primogênita, ela é mesmo, ela é a primogênita, né? A primeira neta da mamãe, a primeira filha do meu irmão mais velho. Do meu pai. E quando a gente era criança, eu falava assim para ela, porque ele é meu irmão. Ela dizia, não, ele é meu pai. E de vez em quando ela abria a boca, chorava, ficava brava. Porque a gente cresceu junto como família, como mulher e como profissional também. Então, Sueli, se você tivesse que resumir essa trajetória linda que você construiu em uma frase, qual seria essa? Hoje eu sou a minha melhor versão e amanhã serei uma versão melhor que a de hoje. Muito bem. Essa é a minha frase. Muito bem. Você já cinquentou, já tem um tempinho também, né? Já, eu tô com 5,5. Muito bem. Sueli, qual foi o momento mais decisivo da sua carreira? Eu acompanhei alguns. Bom, mas eu acho que o mais decisivo mesmo foi abraçar a oportunidade de trabalhar fora do país, num momento que eu estava bem, assim, delicado, tanto como mãe, quanto mulher, né? Era uma fase um pouco difícil na minha vida, eu diria bem difícil. Mas eu tive apoio da família e abracei essa oportunidade, que foi muito bom. Isso há quanto tempo atrás, Sueli? Há 20 anos aproximadamente. Foi em 2005. 21 anos. Há 20 anos atrás, a gente ainda não tinha, não era muito comum a gente deixar filho para
viajar para fora do país, né? Como é que foi essa experiência para você? O Diógenes tinha quantos anos na época? O Diógenes fez 1 aninho quando eu estava lá, né? Então foram 2 meses que eu fiquei. Na verdade, eu fiquei 3 meses da primeira ida, depois eu vim para cá e voltei, fiquei mais 2 meses, né? E ele fez 1 aninho, eu estava lá. Mas eu tinha um bom alicerce, né? Eu tinha 2 anjos da guarda que me ajudaram muito, né? Ficaram com ele e me ajudaram bastante para que eu pudesse realmente ir e vivenciar tudo isso. Sim. E para onde você foi e qual o trabalho que você foi fazer? Bom, eu fui para a Eslováquia, então a empresa na época que eu trabalhava, ela tinha aberto uma unidade na Eslováquia e fui para lá, porque a gente tinha que passar por algumas auditorias, né? Era uma fábrica nova e a gente, para vocês terem uma ideia, tinha 4 máquinas só que funcionando para a gente poder fazer auditoria e era dentro de um segmento automotivo, e as demais unidades dela não trabalhavam com segmento automotivo, né? Trabalhavam com a linha branca. Então, eu era a pessoa que tinha mais vivência nesse segmento para poder passar pelas auditorias, né? E foi isso. Fui para a Alemanha primeiro, fiquei uma semana na Alemanha, para poder pegar um pouquinho da base, né, do cliente que a gente... Na verdade, foi um parceiro, né? Ele era nosso cliente aqui no Brasil, mas lá na Eslováquia a gente uniu forças para ter um custo logístico melhor para ele e para a gente, para abrir portas para poder desbravar lá um outro espaço, né, da empresa. Mas foi muito bom. Sim. Muito bem. Su, na sua opinião, o que mais mudou no mundo do trabalho desde que você começou? A Sueli é uma profissional, assim, ela começou e ela nunca parou, né, Su? Foi uma trajetória, e sempre na indústria, sempre no chão de fábrica. O que mais mudou no mundo do trabalho desde que você começou? Há 27 anos atrás, quase 30. Eu acho que é a velocidade com que as gerações, velocidade e complexidade, né? Que as gerações evoluíram, porque dentro desses 27 anos, tudo muito rápido, o comportamento das pessoas, o jovem entrando na indústria, foi assim, uma mudança bem, eu diria que bem complexa mesmo, né? Uma mudança que... E mudou de onde para onde? Como era antes, como é hoje? O que aconteceu? Imagina que para a gente trabalhar numa indústria, né? Primeiro, a gente tinha o sonho de trabalhar na indústria, né? O pai da gente trabalhou na indústria. No meu caso, meu pai, meu avô, né? A tia-avó, então, assim, o irmão. Então, a família se imaginava trabalhando na indústria, se imaginava fazendo engenharia para trabalhar na indústria. E hoje não, hoje é difícil o jovem querer ir para a indústria, né? E naquela época, mais no começo, as pessoas, ainda mais em São Paulo, eu morava em São Paulo, e era difícil você conseguir um espaço dentro da indústria, né? A concorrência era grande, tinha muitos profissionais qualificados querendo entrar, muitos jovens começando com um estágio para poder seguir carreira nas empresas, e hoje não, né? Eu hoje tenho o privilégio também de morar em Santa Catarina, que até o mercado de trabalho é um pouco mais fácil, né? Tem muito emprego sobrando, mas os jovens continuam querendo vir para a indústria. Então, eu acho que mudou muito, sabe? Muito rápido. A gente olha assim, você consegue enxergar mais as pessoas, eu não diria mais velhas, né? Mais experientes, querendo trabalhar na indústria, precisando trabalhar nela, mas não o jovem mais querendo entrar na indústria, querendo fazer uma carreira dentro dela. Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que não é um atrativo. Não é um atrativo para o jovem. O jovem hoje quer
trabalhar muito com comunicação, ele quer uma liberdade muito grande, né, de horários, de uma flexibilidade para poder trabalhar, né? E numa indústria você acaba, dentro da produção, você precisa cumprir um horário, a gente precisa disso para ser produtivo, né? Para ter uma produtividade. Então, o jovem hoje não se vê mais dentro desse modelo de trabalho. Então, eu acho que isso é um dos fatores. Sim. Sueli, o que você, como líder, faz para atrair a juventude, porque trabalhar numa indústria é encantador. Eu comecei numa indústria e foi a minha escola, né? Eu tenho uma memória afetiva muito grande por chão de fábrica. Viajei recentemente para a Alemanha também, visitei a produção de carroceria da... Oi. Oi, tá travando, né? Oi, voltei? Voltou. Voltei. Então eu estava dizendo... Até onde você conseguiu ouvir? Que você viajou recentemente para a Alemanha. Isso, foi. Aí eu visitei a fábrica de carroceria da Audi e é um ambiente super tecnológico. E tecnologia é algo que atrai muito a juventude. Como é que a gente faz para mostrar isso, para contar isso para a juventude? Como é que você tem feito? O que você percebe que o mercado tem feito ou o que precisa ser feito? Bom, para essa tecnologia, as escolas hoje elas começam com a base, né? Você vê que hoje se fala muito de robótica, você vê nas escolas desde do ensino fundamental, você já vê o jovem muito em contato com a tecnologia, né? Então já tem um estímulo muito grande. Exato. O mundo já está estimulando bastante. Dentro das indústrias, com certeza, eu acredito que dentro de um período e não muito distante, a gente vai ter muito mais automação no operacional do que o funcionário realmente querendo fazer aquela atividade repetitiva, né? A gente tem um contato bem próximo com o Senai aqui, e a gente olha o Senai com uma estrutura fantástica, formidável, e ele vai batendo na porta mesmo das escolas para poder cativar os jovens para vir, para aprender, para trabalhar numa indústria, né? E é uma coisa que era muito diferente. Então, hoje a gente incentiva, estimula a eles procurarem mesmo. Gosta da tecnologia, vai atrás, vai se especializar, vai... Isso. Então, o que a gente faz é isso, é incentivar. Su, a área de qualidade e a área de recursos humanos caminham muito junto, né? Então, sim. Eu, durante a minha vivência na indústria, e eu tenho meus grandes amigos até hoje, que a gente fazia parceria para poder fazer as coisas acontecerem, né? Então, não existe um sistema de qualidade se você não tiver as pessoas engajadas, as pessoas treinadas, né? As pessoas, os perfis muito alinhados àquilo que se espera. Me fala um pouco, como é que você vê a área de recursos humanos, você como cliente da área de recursos humanos, como é que você vê a atuação dessa área hoje, né? Para te ajudar a atingir os seus objetivos, tanto como gestora quanto como empresa. Tanto a área de qualidade quanto de meio ambiente, ela mexe muito com com a cultura e com os hábitos, né, que as pessoas desenvolvem, que trazem desde casa, desde formação escolar. Então, por consequência, a gestão de qualidade, né, o sistema de gestão da qualidade não consegue trabalhar sem o RH. Né? A gente precisa muito, porque é uma área muito dinâmica, as novidades acontecem, aparecem, então toda hora você tem uma norma revisando, uma ferramenta de qualidade se atualizando, né?
E você precisa trazer isso para as pessoas, porque elas é que movimentam tudo isso, né? Elas é que vão trabalhar em cima desses processos. Por mais que a gente fala de automação, né, que isso é um futuro, você vai precisar das pessoas trabalhando com essa automação, alinhadas. Exato. Então, esse link entre requisitos específicos, tanto de norma quanto de clientes, né? E isso trazer para a mudança de comportamento das pessoas, não tem como não trabalhar junto com a RH. Então, é muito treinamento, é muita mudança, e isso também acontece no meio ambiente. O meio ambiente, eu falaria que é até pior, né? Falando de Brasil, porque a gente é muito cru, então, assim, falta muita base. Eu tenho certeza que as gerações que vêm hoje, que estão na escola, eu falo ali na formação de ensino fundamental 1, essas sim, vão trabalhar com muito... Isso vai ser fácil para elas, né? Absorver todas essas mudanças e esse conteúdo de meio ambiente. Mas os que já estão aí, já é um pouquinho mais difícil. Então, mudança de comportamento, mudanças de atitude, não tem jeito. O RH ajuda muito a gente para poder conseguir virar isso. Sim. E é isso. Muito bem. Bem, Paulo, o que você acha que ainda... A gente falou bastante do que mudou, né? O que ainda não mudou nesse mundo do trabalho? O que ainda permanece? Então, né, eu acho que o lidar com as pessoas, o lidar com essa particularidade que cada um tem, saber ser empático, se colocar no lugar do outro, né, ser um bom ouvinte, né? Então, assim, isso nunca vai sumir. Só que as pessoas precisam mudar para poder aprender a trabalhar com isso, aprender a utilizar ferramentas, técnicas, né, a se moldar também para poder ouvir mais as pessoas, para poder lidar com as pessoas. E a nova geração é mais carente ainda em cima dessa necessidade de ser ouvida e etc. Na sua equipe, eu imagino que você tenha pessoas de diferentes gerações, talvez até de todas, né? Eu imagino. Tenho a jovenzinha de 20, como tenho a parceira de 45, como tenho acima de 60. Uma diferença. Como é que você, como liderança, faz promove essa integração, promove esse trabalho em conjunto? Como é que certamente você percebe as diferenças, né? E certamente deve lidar também com alguns conflitos aí geracionais. Como é que você lida com tudo isso e em que medida a área de recursos humanos tem sido sua parceira nisso? Você sente esse trabalho em rede? Como é que é o lidar com diferentes gerações e a parceria com a área de recursos humanos no sentido de te ajudar, de te apoiar nisso? Bom, a empresa que eu trabalho hoje, ela tem se empenhado bastante para conseguir conciliar tudo isso e nos ajudar a trabalhar essas diferenças, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho muito legal que a gente faz lá é o café com o gestor. Então, são todos os níveis e cada um, né? Então, nível operacional, nível de liderança, cada um tem o seu momento com a alta direção, com o CEO da empresa e o RH. E dentro desse momento, eles se externam necessidades, dificuldades, o que não está legal, né? Tanto em relacionamento com a liderança, quanto com da própria empresa, de assuntos ou de necessidades que eles gostariam que fossem supridas. E a gente acaba trabalhando bem junto, né? Então, a gente vai lá. Eu gosto muito de sair com a menina do RH para a gente buscar no mercado. Vamos lá no SESI, vamos ver o que o pessoal tem para liderança, para a gente trabalhar em cima disso.
coachings, né? A gente busca muito isso, porque uma das coisas que me ajuda muito a lidar com essas diferenças também é o fato da maternidade, sabia? A gente acaba levando muito aquilo que a gente aprende com o filho, que a Isso, gente vivencia com muito ele, bem. né? A Ótimo. gente acaba Tocou num levando porque ponto. a gente vai verificando muitas atitudes semelhantes, e aí em casa você às vezes consegue, né, ter um feedback mais direto, isso não é legal, você faz desse jeito, você fala assim, e você às vezes não se escuta, né? Então aí você transfere isso para o seu dia a dia. E tem dado certo. Uma coisa também que eu acho muito legal, a gente, por exemplo, lá na empresa a gente gosta de comemorar aniversário, a gente é bem festeiro, então a gente comemora aniversário, a gente curta a festa junina, né? Então a gente se reúne, vamos fazer? Vamos fazer. Quando as pessoas fazem aniversário, seja operacional, seja no administrativo, coloca lá seus balõezinhos, a gente põe fotos, né? Então, assim, eu acho que tudo isso aproxima muito as É pessoas, né? verdade. Você valoriza, eu não gosto de comemorar meu aniversário, ok, a gente respeita, a gente também tem esse cuidado, mas a maioria gosta, e A maioria nesses gosta. momentos a gente se aproxima bem, né? Porque aí você acaba vendo a Bem. versão do outro, não com a necessidade da cobrança de cumprir algo, né? Isso, Dentro de é um verdade. período ali. Você consegue ver o outro como ele realmente é. Então, isso Isso, também é uma coisa muito legal que a gente costuma fazer. exatamente. E isso ajuda, é um momento em que todo mundo fica meio que igual, né? Porque não tem o mais jovem, o mais velho. Aquele que gosta de aniversário, todo mundo gosta de aniversário, não importa, né? E aí você traz, numa festa, a mesma coisa, você traz. Então, sim, usar esses momentos de integração faz muita diferença. E a gente saiu de uma pandemia, né, Sueli? Um momento em que a gente não podia se encontrar com as pessoas, não podia tocar nas pessoas, né? E então, e aí a gente volta, a meu ver, muita gente preferindo trabalhar, continuar trabalhando de casa, continuar trabalhando sozinho. E isso tem os seus ônus e os bônus também, né? Tem o bônus de algumas facilidades, mas tem ônus que a gente perde essa integração, que é muito importante, é fundamental para as relações, não é verdade? É uma verdade intensa e profunda. E a gente tem que cuidar, né? Eu vejo hoje como o sistema híbrido sendo um pouco melhor dentro desse cenário, né? Eu acho que a pessoa só trabalhando dentro de casa, ela se isola muito, ela não troca experiências, vivências, né? Então, ela fica muito num mundinho só e depois ela tem uma dificuldade enorme de se socializar, né? Então, eu vejo isso até no próprio movimento escoteiro. Na época da pandemia, a gente fez atividade online. Pois é. Então, assim, pois é. E aí, o quanto que essa galerinha, né, que vivenciou esse período, o quanto ela perdeu, e ela tem dificuldade hoje de se E aproximar. perdeu, né? E perdeu. Não dá para recuperar. Perdeu. Nós tivemos uma perda. Não dá para recuperar. Sueli, infelizmente o tempo está indo muito rápido e eu gostaria de tocar ainda em dois assuntos com você. Um deles é sobre liderança feminina, né? Você sempre teve posição de liderança, não só o momento em que o crachá dizia que você era a líder, mas o teu papel como área de qualidade te colocou em posição de liderança, né? Liderança de time, de equipe, de projeto e tal. A seu ver, existe diferença entre liderança feminina e liderança masculina, ou isso é um mito? Não, eu não diria que. Eu não vejo como diferença, né? Ainda mais atualmente que as empresas, as entidades, elas acabam trabalhando muito técnicas de liderança que tanto um quanto o outro pode utilizar. Mas eu vejo uma sociedade que cobra muito comportamentos. O homem, um líder homem, se ele fala mais firme, ele é forte, né?
Agora, a mulher, se ela fala mais firme, ela é arrogante. Deu piti. Deu piti, tá de TPM, né? Então, assim, a própria sociedade é que impõe esses comportamentos, mas eu vejo que a indústria, as pessoas, o mercado, ele está buscando mais técnicas, né, para a gente aplicar, justamente para a gente poder se relacionar bem, né? Então, a gente mesmo, por criação, por, eu diria mais por formação mesmo. Por formação, eu acredito a gente cobra alguns comportamentos que não deveriam. E a gente também, eu acho que a gente, mulher, a gente se cobra muito e a gente ainda tem uma competição entre nós que é desnecessária, né? A gente ainda precisa, parece que a gente precisa ainda se provar, e acho que a gente não precisa mais, não é? É verdade. Eu percebo isso muito ainda. A última pergunta, eu gostaria muito que você fizesse uma correlação entre o seu trabalho, a Sueli é chefe escoteiro, né? Há quanto tempo já você é chefe escoteiro, Su? Desde 2011, então são 24... 15 anos. 14, 15 anos. É isso aí. 15 anos. As competências que você desenvolve lá te ajudam aqui na empresa e vice-versa? Sim, eu acho que dá para fazer um bom samba aí, não? Dá, eu trago muitas coisas do movimento escoteiro para dentro da minha equipe, para a forma que eu vou trabalhar de treinamento com as pessoas e dá super certo, né? Então, assim como eu também levo muito das coisas que a gente vê no mercado e que a gente vivencia para eles. Então, eu acho que isso é muito bom. Sim. Isso me faz também ficar mais próxima dos jovens, né? Porque a cada 4 anos troca todos os meus pupilos. Então, eu tenho um ramo que vai de 10 anos e meio a 14,5. Então, imagina, eu pego uma, né? Você percebe a diferença ali das gerações. Nossa, então, uma criança são habilidades que a gente vai desenvolvendo e que você leva, porque no mundo empresarial você tem um monte de criança grande, que o emocional é com a criança pequena. Temos, amiga, temos sim. E como que foi ver o seu filho, que entrou como lobinho, e a gente acompanhou o Diógenes Lobinho, fofo demais, agora tornar-se um chefe? Como é que foi essa emoção? Olha, foi fantástica mesmo, foi bem formidável. Ele sempre, assim, eu, quanto chefe escoteira, ia para as reuniões para a gente fazer a programação das atividades desde sempre. E ele não tinha, ele ia comigo, né? Então, às vezes, por mais que eu quisesse, assim, olha, isso você não pode saber, ou não pode contar, né? Porque senão vai tirar o tchan da atividade. Às vezes ele falava assim, vocês estão pensando numa atividade assim, essa atividade vai ser chata. Então, assim, a gente acabou plantando essa sementinha nele, né? Dentro desses 15 anos aí. Ele te dava dicas. E como é gostoso ver ele como um chefe escoteiro. O carisma que ele tem com as crianças gostam muito dele, a paciência de ensinar, então, assim, e você percebe que ele gosta, né? Que ele se sente bem. Então, para mim, é ver assim, eu tive que trabalhar, eu muitas vezes passava o dia inteiro muito longe dele, a ponto só de deixar na escola e pegar para dormir, né? Porque em São Paulo tudo era muito longe, mas que ele se tornou uma pessoa boa, de caráter, princípios, valores, e que agora ele está passando isso para frente. Então, é uma emoção e uma gratidão a Deus tremenda, você não tem noção. Sim, todas nós nos emocionamos muito quando você postou a cerimônia de celebração, né, de assunção dele para o papel de chefe. É muito emocionante, porque a gente acompanha essa trajetória de vocês, é maravilhosa mesmo.
Desde que a gente ia na casa da avó e a avó falava assim, olha, o vô, né? Olha a Carlinha, ele de farda. De farda. Era bem legal, é bem legal. Acho que eles iam curtir muito vendo ele agora. Muito. Ah, Né? certamente. Fez a certamente, promessa dele certamente. enquanto adulto dentro do movimento. Sim, então, assim, né, para sim, transferir sim, tudo que ele aprendeu para os outros. Então, sim. eles iam curtir bastante. Porque os avós já Gente, curtem, os filhos com certeza iriam com amar. certeza, com certeza, com certeza. Gente, eu estou aqui muito emocionada em estar encerrando essa conversa com a Sueli. Sueli é uma pessoa muito querida para a minha vida, para mim. Eu tenho muito orgulho dessa mulher incrível que ela é. Então, eu quero super agradecer a você por ter aberto esse espaço, por ter aberto a tua agenda para estar aqui com a gente. Quase que essa conversa não acontece, socorro, né? Enfim, isso é mais uma prova de que a gente sempre está grudada uma na outra. Conectada. Sempre conectada, é uma enorme bênção. Então, Su, a última palavra é sua, né? Se despede do pessoal, se quiser deixar algum recado, alguma dica, enfim. Quero Tá valendo. agradecer a oportunidade, é muito gostoso a gente poder conversar um pouquinho. Só o fato da gente refletir por tudo que a gente ia, né, conversar um pouquinho assim, nossa, como isso eu não imaginava o quanto de sentimento bom que eu tinha, né, com toda essa trajetória. Exatamente. E uma coisa que eu queria deixar aqui para as minhas tias do coração, que foram e são as mulheres de referência na minha vida, né? Desde pequenininha sempre vi todas vocês trabalhando, buscando um momento no mercado, ser independente, né? Sim. E mesmo assim buscando construir sua família ou ter o seu jeito de viver do jeito que achasse melhor. Então, assim, vocês são minha referência. Então, é muito gostoso poder participar desse momento seu dos 40 anos de profissão. E é muito isso. Muito obrigada. Muito emocionada aqui. Gente, chegamos ao final de mais uma live. Me segue, por favor, para que eu possa atingir aí o número de seguidores que a meta me permite ter esses bate-papos com vocês ao vivo, né? Depois dessa série de Celebrando 40, nós vamos ter mais algumas. Obrigada a todos vocês, mais uma vez, Sueli, muito obrigada, que você continue abençoada e abençoando. Até Amém. breve, minha amiga querida. Até. Beijo.